Meus queridos, nós estamos ministrando a palavra de Deus sobre o seguinte tema: vencendo gigantes. E nós, nesta noite, estaremos ministrando sobre o sexto gigante. Um gigante terrível, não menos terrível que os 5 que nós já mencionamos nas ministrações anteriores. É um gigante que se levanta com astúcia, de uma maneira muitas vezes debochada, atrevida, tentando nos vencer. Mas nós aprenderemos a vencer este gigante esta noite. Assim como Davi o venceu, nós também o venceremos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Estaremos lendo os versículos 38 e o 39. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 38 e o 39. Assim diz o texto sagrado: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém, nunca o havia experimentado. Então, disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém. Curve a sua cabeça, coloque a sua mão direita em cima do seu coração e vamos falar com Deus. Querido Pai, te louvamos pela tua preciosa palavra, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Senhor, abre o céu sobre nós agora. Revela-nos a tua palavra. Ah, meu Deus, essas dezenas de irmãos e irmãs que estão, ó Pai, conosco nesta live agora, participando, Senhor, desta ministração. Fala conosco, Pai. Fala conosco pelo teu Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos ouvem neste momento, nós estamos analisando nestas ministrações sistemáticas que estamos fazendo sobre a vida do rei Davi, que antes de ser o rei Davi, era um pastor de ovelhas, um adolescente que vivia no deserto apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, e que teve pela frente diversos gigantes, visíveis, foram alguns, não é? Quando digo alguns, é porque não foi apenas Golias que afrontou a Israel, mas Davi teve durante a sua jornada muitos inimigos, muitos homens que se levantaram contra ele e ele os venceu. Mas nós estamos falando sobre gigantes invisíveis
que são cruéis tanto quanto os visíveis ou até piores. Porque o visível é aquele que nós vemos, mas os invisíveis, eles agem, eles se levantam, eles nos atacam, mas nós não os vemos com olhos naturais, fazendo com que muitas vezes nós nos encontremos em situações que, humanamente falando, parece que chegou o fim. Mas o Espírito de Deus deu graça a Davi e ele conseguiu vencer todos esses gigantes. E nós também venceremos em nome de Jesus. O gigante que estaremos ministrando esta noite é o gigante do embaraço. Você já percebeu que muitas vezes você se prepara, você faz a sua parte, você se dedica, você se empenha e pensa consigo mesmo: se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque aquilo que cabia a você fazer, você fez. Mas quando chega no exato momento em que as coisas têm que acontecer, tudo começa a dar errado. Aí você diz: meu Deus, o que está acontecendo? É o gigante do embaraço, que muitas vezes se levanta com o intuito, com o objetivo, com a única finalidade de nos envergonhar, de nos decepcionar, de fazer com que as pessoas olhem para nós e digam assim: ele não se preparou, ele não estudou, ele não pesquisou, ele não acordou cedo, ele não fez a parte dele, ele pegou o resto, ele trabalhou com o que tinha de pior. E muitas vezes nada disso está acontecendo, mas um inimigo invisível chamado embaraço, ele se levanta para tentar impedir a vitória de Deus em nossa vida. Veja vocês, nós falamos do primeiro gigante que Davi venceu. Falamos do segundo gigante que Davi venceu. Falamos do terceiro, do quarto. Pastor, qual era o nome desses gigantes? Vou lembrar você. O primeiro gigante era o gigante da humilhação. Era o irmão de Davi menosprezando ele e tentando fazer ele se sentir um nada. Mas ele desprezou aquilo. O segundo gigante é do adultério espiritual. É de nós abandonarmos o nosso Jesus, o nosso Pai Celestial, e voltarmos a servir os deuses, os ídolos. O terceiro gigante é o gigante do medo, terrível. Esse nos descontrola psicologicamente, neurologicamente, nos deixa completamente desestabilizado. O quarto gigante, terrível, é o gigante da soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O quinto gigante é o gigante da solidão, do esquecimento. É terrível. E você percebe que todos esses gigantes, Davi foi vencendo, um a um. Mas agora surge o sexto gigante, o gigante do embaraço. Amados, estava tudo pronto para o combate. Estava chegando o momento da guerra, ou seja, da luta entre Davi
e Golias. Aí Saul pega e diz assim: Davi, preciso falar com você. Ele diz: pois não, rei, entra aqui no palácio, que eu preciso falar com você antes de você lutar com Golias. Eu não sei o que passou naquele momento na mente de Davi, mas ele ouve, porque na verdade não era só um chamado, era uma ordem, e tinha que obedecer. E ele chega até a presença do rei. Quando ele chega, o rei olha para ele e diz assim: está vendo isso aqui? Ele disse: estou. Um capacete de bronze. Ele diz: põe na cabeça. Olha novamente e diz: está vendo isso aqui? Ele disse: estou. Uma couraça. Isso, veste essa couraça. E Davi coloca o capacete na cabeça, irmão. Veste a couraça, segura uma espada e um escudo, e a Bíblia diz que ele começa a andar. Mas conforme ele vai andando, irmão, aquilo era tão pesado, diz a história que só o capacete e a couraça de Golias pesavam 66 quilos, irmãos. Obviamente que não era tão pesada, porque Golias tinha quase 3 metros de altura, 2,90 mais precisamente. Mas Saul também não era um anãozinho, não. A Bíblia diz que dos ombros para cima, ele era maior do que todo Israel. Então eu imagino que Saul devia ter 2,10 mais ou menos de altura, entendeu? Entre 2 e 2,20, 2,5, mas mais que 2 metros ele tinha. Obviamente, perto de Golias, ele tinha que olhar para cima, mas todo Israel também tinha que olhar para cima para falar com ele. Então você imagina que se só isso, o capacete e a couraça de Golias eram 66 quilos, a de Saul era no mínimo 40. Para um moço, 17, 18 anos, talvez 1,70 m, 1,73 m, não sei a altura dele, em torno disso. Meu irmão, era muito peso. Era muito peso, tanto é que ele não conseguiu, porque ainda tinha a lança e ainda tinha o escudo. E a Bíblia diz que ele andou de um lado para o outro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre a sua veste e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você vê, irmão, que estava tudo pronto para o combate, e uma intervenção de Saul, aparentemente para ajudar Davi, mas na verdade era um grande embaraço na vida de Davi. E ele foi sábio e se desvencilhou daquele embaraço, irmão. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus, pedir graça, para o Senhor ajudar a nós nos desvencilharmos dos embaraços, das coisas que surgem, para impedir a vitória de Deus na nossa vida. Quantas vezes as coisas estão indo tão bem, está dando tudo certo, está indo de vento em popa, aí levanta um Saul para tentar embaraçar a sua caminhada, e muitas vezes até, entre aspas, bem intencionado. Se você olhar como homem, Saul estava fazendo um favor para Davi,
Aliás, era uma honra usar o capacete do rei Saul, usar a couraça do rei Saul, a espada do rei Saul, o escudo do rei Saul. Ora, era privilégio para poucos, mas era embaraço. E quantas vezes Deus tem algo para te entregar, Deus tem algo para me entregar, e nós estamos no caminho certo, estamos no lugar certo, estamos fazendo tudo do jeito que Deus quer que nós façamos, mas chega um Saul e começa: por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não contrata isso, não contrata aquilo? Por que você não se alia a fulano? Por que você não se alia a Beltrano? Você não lembra de Josafá? Josafá estava indo tão bem, irmão, e Saul indo lá, e Acabe indo ladeira abaixo. Só que Acabe tinha mais status que Josafá, irmão. Está entendendo? Quem olhava o reinado de um e o reinado de outro, Josafá tinha menos vitrine. Josafá era mais simples. Josafá era aquele tipo de rei discreto, mas Deus era com ele, e tudo o que ele fazia dava certo. Acabe já era o tipo de pessoa que gostava de mídia, era o tipo de pessoa que queria estar em evidência. Aí ele olha e diz assim: só isso não basta, eu preciso ter comigo um homem de Deus. Olha só, e eu vou me aliar com Josafá. E ele manda chamar Josafá e diz: Josafá, vamos à guerra comigo? Ele disse: olha, mas o senhor não é crente, o senhor é um homem que serve a Baal. Não, Josafá, não olha para esse lado. Vamos deixar o que nos separa e vamos voltar para aquilo que nos une. Olha que palavra bonita. Vem comigo, Josafá, vem. Aí Josafá diz: tá bom, eu acho que é uma boa proposta, e o meu povo será como o seu povo, e nós seremos um único povo. Olha, irmão, vão para a guerra. Olha o que Acabe diz: Josafá, vai na frente da batalha, porque você é um homem honrado, você é um homem de Deus, e eu vou ficar ali mais para trás. Mas não é, irmão, que ele era covarde, ele era astuto. É que ele era o primeiro, seria o primeiro a morrer no combate. O que ele fez? Colocou Josafá no seu lugar. E se não fosse Deus, ele teria morrido. Porque a Bíblia diz, olha que astúcia, quando os soldados inimigos viram aquele homem com as vestes reais, a coroa na cabeça, o anel de rei no dedo, olha ali o rei Acabe, e já foram contra ele. Aí quando ele viu que, não, eu não sou rei Acabe não, pelo amor de Deus, Jesus tem misericórdia. Ah não, esse homem é crente que está falando para ter misericórdia, tá orando. Não, aquele homem, o Acabe é um terrível, Acabe é um idólatra, Acabe não teme a Deus não, ele está escondido, não mata ele não. Mas olha como que Deus trabalha, irmão. A Bíblia diz que um soldado, na sua simplicidade, armou o arco e soltou a flecha. E a flecha foi, passou por várias fileiras de soldados, e lá no meio achou Acabe escondido, e a flecha foi e cravou no coração de Acabe, e Acabe tombou. Você viu que embaraço? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Satanás é tão astuto
que, se possível for, ele engana até os escolhidos. A proposta inicial era irrecusável, era tentadora para Josafá, mas na verdade era um grande embaraço, era para ele ter perdido a sua vida naquele dia. E o Senhor está falando conosco esta noite. O Senhor tem te ajudado, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem sido com você, mas o Senhor manda te dizer esta noite: é um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. A escada não é de cima para baixo, é de baixo para cima. É no tempo de Deus, é na hora de Deus, é no jeito de Deus. E muitas vezes chega alguém e começa a te fazer proposta, te fazer oferta, e você diz: eu vou embarcar, porque é algo irrecusável. Cuidado, cuidado, porque pode ser o gigante do embaraço, que está te oferecendo capacete, couraça, lança e escudo, mas você não foi ensinado a andar com esses aparatos. Você tem o Espírito Santo de Deus, que te guia e te conduz por onde quer que você anda. Você veio até aqui de que forma? As pessoas, quando olham para você, elas não conseguem entender como você conseguiu chegar até onde você tem chegado. Porque na verdade você vem de encontro. Shemacai. Você não faz como os outros fazem, você não age como os outros agem, você tem agido como o Senhor Deus tem te orientado, através da oração e da palavra. Mas cuidado com o gigante do embaraço, porque ele quer te persuadir com propostas que iludem, mas na verdade ele quer te derrotar, ele quer ver o seu tombo. Sabe o que Davi faz? A Bíblia diz que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Trabalha com as ferramentas, com as armas que Deus te deu, ainda que elas sejam simples. E o interessante, irmãos, o interessante é que a arma principal, eu não sei se você já parou para pensar isso, você que é pregador, você que é obreiro, vem comigo agora. A arma principal de Davi, Golias não viu. O que a Bíblia diz que Davi levou para o confronto? Cajado, o alforje, a funda e 5 pedras. O que foi que chamou a atenção do filisteu? Apenas o cajado, mais nada. Ele tinha que se preocupar com a funda e com as pedras, e ele deixou a funda e as pedras e se preocupou com o cajado. Você está percebendo como que o inimigo desconhece a arma? Opa!
que você vai usar contra ele, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele ficou olhando para o cajado, e ele diz assim: você está vindo a mim com um pedaço de pau. Davi não estava indo com um pedaço de pau. Davi trazia muito mais do que isso. A Bíblia diz no versículo 42: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Primeiro, porque era jovem. É um grande obstáculo. Vocês sabem disso. Todos nós que assumimos responsabilidades ainda muito jovem, experimentamos o desprezo. É difícil até você conquistar o seu espaço. Como é difícil. Eu fui separado ao diaconato pela misericórdia de Deus com 17 anos de idade. Com 22 anos eu já era presbítero e evangelista, e já estava dirigindo igreja. Aí você imagina, um menino. E aquilo muitas vezes eu percebia irmão assim, lá dos seus 50, 60 anos, e aquilo me dava angústia, porque ele ficava me cozinhando no fogo baixo, irmão, a mensagem inteirinha. Era terrível para mim aquilo. Eu ensinando, preparava em casa com tanto esforço, e ele sentava assim, parece que eu estou vendo a face dele. E ele ficava assim, ele fechava o semblante e ficava olhando dentro dos meus olhos. A igreja se alegrava, dava glória. Ele não dava um amém, irmão. Custou, irmão, foi muito tempo. Eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu chegando na igreja com 20, já tinha uns 26 anos. Aí a irmã uma benção, tadinha, eu gosto tanto dela até hoje. E ela chegou: irmão Ricardo, eu queria pedir perdão para o irmão. Eu digo: perdão para mim, irmã? Por quê? Não é, pastor, que quando o senhor chegou aqui, porque o outro pastor que saiu daqui era bravo, sabe? Porque antigamente avaliava um pastor pelo bigode, pelo tamanho da barriga, sabe, irmão? Tivesse um bigode assim bem grande, uma barrigona e a cara bem feia, aí esse era um santo homem de Deus. Mas se chegasse um menino com o rosto assim, barbeadinho, magrinho, pesando lá seus 62 quilos, misericórdia. Aí a irmã olhou assim, disse ela para mim, eu imaginei, vai virar uma bagunça essa igreja, porque tirou um pastor e pôs um menino. E uma igreja conservadora, uma igreja tradicional. Mas já se passaram, pastor, alguns anos, e eu vi que Deus é na sua vida. Então eu quero que o senhor me perdoe, em nome de Jesus. Eu digo: amém, minha irmã. Se a senhora não fala, eu nunca nem ia imaginar, porque embora a senhora pensou, a senhora não comentou com ninguém, ninguém me falou nada, e amém. Então, irmão, me perdoa, em nome de Jesus, está perdoado. Mas é difícil. Toda pessoa que assume cargo de liderança, cargo de diretoria, muito jovem, ele passa por essa situação de descredibilidade. E assim aconteceu com Davi. A Bíblia diz que ele era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Deixa eu entregar uma palavra de Deus para você agora. Se você é jovem e Deus está te honrando, não dê ouvidos ao desprezo, não. Você é uma jovem, ainda tão nova, mas é escolhida de Deus, e Deus tem te usado, e Deus vai te pôr em lugar de honra e de destaque. Não dá ouvido para o desprezo, não dá atenção para o desprezo, para as vozes que muitas vezes querem te menosprezar. Moço, você que sente a chamada de Deus, você que é tão novo, mas Deus já te usa na palavra, você que já está galgando cargo de gerência, de chefia na empresa que você trabalha, olha para Jesus e fica no lugar que Deus te pôs.
Honra a posição que o Senhor Deus tem te dado. Ah, não, eu vou entregar isso aqui. Não entrega não, meu filho. Entregar por quê? Ah, eu vou desistir. Desistir por quê? Saiu lá uma seleção na empresa para assumir a gerência, e você é um forte candidato. Ó, o Senhor está falando contigo agora. Ah, não, deixa eles não, é você. Mas eu só tenho 22 anos, é você. Eu só tenho 23, é você. Eu só tenho 25 anos, é você. Deus vai te honrar. Toma posse da sua vitória, toma posse da sua bênção. Bendito é o nome de Jesus para sempre. E Davi, agora sendo desprezado porque era jovem ruivo, de gentil aspecto, o filisteu olha para Davi e diz: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Quer dizer, o cajado agora virou paus, virou galho que ele achou pelo caminho. Quis dizer isso, entendeu, irmão? Você achou um galho caído aí na beira do caminho e trouxe para lutar comigo? E diz que o amaldiçoou pelos seus deuses, e disse: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Oh, amado, que convicção tinha Davi! Glória a Deus, glória a Deus. Ele não deu ouvido ao gigante do embaraço. Davi disse ao filisteu no versículo 45 do primeiro livro de Samuel, capítulo 17: tu vens a mim com espada. Olha, irmão, olha que interessante. Enquanto Golias só enxergou o cajado e a arma principal ele não viu, Davi via todas as armas que o filisteu tinha para lhe atacar. Olha só: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, aleluia! Põe Deus em primeiro lugar, põe Deus na frente. Oh, Golias vai cair em nome de Jesus. Olha o que ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. Ai, irmão, é muita ousadia, irmão. Um menino de 1,70 m olhar para um gigante de 3 metros e dizer: hoje eu vou tirar a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Enquanto, olha só, o gigante está vindo ao encontro de Davi, de olho no cajado, Davi pega a funda e começa a girar, olha aqui, ó, por cima da cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Embora ele não tenha visto, eu estava estudando, e existia na época, irmãos, alguns exércitos que os seus soldados eram treinados para lutarem com fundas. A funda era uma arma de guerra. Existia aquele couro e aquela madeira na ponta, e o soldado segurava
na madeira e ia rodando com tanta habilidade, irmão, que quando ele soltava a pedra da funda, ela saía, irmão, como um tiro, com muita força. E aonde ela acertava, ela feria, ela machucava. E embora o filisteu não soubesse, mas Davi tinha uma arma com ele, uma funda. E ele tinha habilidade com ela, irmãos, porque ela foi no lugar certeiro. Ele sabia arremessar, e arremessava muito bem. E aonde ele mirou a pedra foi. E cravou na testa do Golias, irmão. Foi parar lá no seu crânio. E ele começou a tontear, e foi por terra. E aquilo que Davi falou, ele cumpriu. Ele foi lá, a Bíblia diz que ele subiu, irmão, em cima do gigante. Olha que ousadia. Ele tira a espada do próprio gigante, sobe em cima dele e corta a cabeça dele, irmão. E levanta a cabeça para todo mundo ver que quando Deus quer agir, ninguém impede a força do nosso Deus, irmão. Mas nós temos que ter sabedoria, discernimento com o gigante do embaraço. Se Davi tivesse se impressionado, deixado a vaidade tomar conta do seu coração, e indo ao encontro de Golias com o capacete, a couraça, a lança e o escudo, meu irmão, ia ser a derrota mais humilhante que Israel já tinha sofrido em toda a sua vida. Mas ele deixou o embaraço e continuou lutando com as armas que ele tinha habilidade. Seja quem você é, não queira ser quem você não é. Armas de Saul é para Saul, e nem para ele estava servindo. O que tem de gente querendo ser o que não é, irmão? O que tem de gente querendo usar a arma dos outros? Seja você, não imite ninguém. Não queira ser ninguém. Para cada um, Deus tem um dom, Deus tem um talento, Deus tem uma vocação, Deus tem um chamado. Paulo, ele menciona 9 dons do Espírito Santo. Mas, amados, isso não quer dizer que o Espírito Santo só tem 9 dons, não. O Espírito Santo de Deus é ilimitado. O Espírito Santo é Deus. E Ele trabalha e usa e adorna como Ele quiser adornar e usar. São multiformes, são muitas maneiras do Espírito Santo trabalhar. Ele usa um de uma maneira, ele usa outro de outra maneira, ele usa outro de um jeito, usa outro de outra maneira. A obra de Deus não é feita somente com uma determinada visão, não. A Bíblia diz que há variedades de dom. O céu é um só, a cruz é uma só, o Salvador é um só. Mas a maneira de Deus usar e de Deus trabalhar são infinitas. Não se embarace.
querendo usar a armadura de Saul. Deixa Saul usar o capacete dele, deixa Saul usar a couraça dele. Mas você não vê como você sempre ganhou assim? Eu vou ganhar da maneira que Deus quer que eu ganhe. Você é você, eu sou eu. Deus não trabalha com xerox. Guarda isso, Deus não trabalha com fotocópia. No céu não tem impressora, meu irmão. No céu Deus não trabalha. Hoje nós vemos muitas mercadorias parecidas, não é? Até remédio tem o original. Você chega na farmácia, o balconista te diz: o senhor quer o original ou quer o genérico? No céu não tem genérico, no céu é só original. Glória. Você exige o original, pode ser uma xerox. Não, eu quero o original. Nada de similar, nada de genérico. Não. Existe um outro termo também que usa, né? Que é o similar, mas tem aquela outra expressão que se usa, e me fugiu a memória agora, quando não é original, e aí nós vamos comprar a réplica. O senhor não trabalha com, ainda que seja réplica de primeira linha, mas não é original, é réplica. Uma vez, irmão, eu tinha um relógio, mas era uma réplica, mas era uma réplica tão perfeita, que um amigo meu veio me visitar, e ele gostava muito de relógio, e ele bateu o olho e não conseguiu distinguir se era original ou se era réplica. Ele não aguentou, irmão. Ele disse: rapaz, posso pegar esse relógio na mão? Eu disse: pode. Aí tirei do pulso e dei a ele. É réplica, né? Mas muito bem feita. No olho parecia original, mas quando pegou na mão, é réplica. Seja você mesmo, não seja réplica de ninguém, não. Trabalha com os dons que Deus te deu. Tenha propósito, tenha meta. O propósito, a meta de Davi, sabe o que era? Vencer Golias. E a sua meta, qual é? Qual é o seu propósito? O que é que você almeja? Deixa eu te dizer, muitos gigantes do embaraço vão surgir no seu caminho. Não seja vencido por eles. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele faz questão de mencionar esse gigante. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, porque o embaraço surge, irmãos. De vez em quando eu conto esse testemunho aqui na igreja, que eu sou pastor, mas talvez você que está me ouvindo aí na live, não congrega aqui conosco, nunca ouviu eu contar. Deixa eu contar para você. Minha avó morava em Veracruz, minha avó paterna. No fundo da casa da avó Benedita tinha uma plantação de café, e ela criava frango caipira, irmão. Em determinado horário do dia, ela ia pentear o cabelo das minhas tias. E o que ela fazia? Ia lá debaixo do pé de café, que tinha ali uma copa bonita, uma sombra boa, e estava lá penteando os cabelos das minhas tias. E os irmãos sabem que mulher que tem o cabelo comprido, toda vez que vai pentear, sai bastante cabelo, né, irmãos? Não é fácil, porque o cabelo é pesado, então sai bastante. Mas ela tirava da escova e deixava ali no chão mesmo, porque era um terreiro, era um quintal bem grande, com folhas e tal. E aí o que acontecia? Os pintinhos ficavam ali rodeando a avó Benedita,
e bicando uns insetos, bicando umas quirelas, uns farelos de pão. E o que acontecia de vez em quando, irmão? O pintinho enrolava o pé no fio de cabelo que tinha caído no chão. Sabe o que acontecia, irmão? Fica olhando aqui para mim, ó. Fica olhando. Ele começava assim, piu, 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 piu. E ia rodando. Ia rodando. Quando pensava que não, sabe o que acontecia com aquele pintinho, irmão? Ele caía e morria, enrolado num fio de cabelo. Já parou para pensar nisso? Imagina se na primeira volta o pintinho fizesse assim, ó, com o pezinho, ele arrebentava o fio de cabelo, irmão. Todo mundo sabe que um fio de cabelo, qualquer um arrebenta, principalmente um fio comprido. Só você fazer, o fio quebra. Mas e a inteligência do pintinho, irmão? Que não tem. Ele ficava rodando, até ficar tonto, cair e morrer. O que tem de gente embaraçado em fio de cabelo, irmão, é de perder no dedo. Meu irmão, pelo amor de Deus, rompe com esse embaraço hoje. Vou ter que entregar. Eu vou ter que entregar. Essa moça que você está envolvido com ela é embaraço na sua vida. Você não está vendo? Você não está vendo que a luz não tem comunhão com as trevas, meu filho? Acorda! Você está anestesiado. Essa moça é uma Dalila. Vou ter que entregar, meu filho. Deus está mandando, eu vou ter que te entregar. Vou entregar tudo que Deus está mandando. Essa moça é uma Dalila. Ela é peçonhenta. Ela está te atraindo, está te embaraçando pela sensualidade, pelos seios de fora, pelas pernas de fora. Você tem chamada, você é escolhido, Deus tem projeto na sua vida, mas você está embaraçado com esse rabo de saia. Arrebenta esse fio de cabelo hoje em nome de Jesus. Rompe com esse apetite desordenado da carne, porque Deus vai fazer de você um moço honrado para a glória do seu santo nome. Acorda, desperta, sai do embaraço. Esta secretária aí no seu trabalho, cuidado com esse negócio. Essas amigas no Face, essas amigas do WhatsApp, cuidado com essas coisas. Cuidado com esses elogios baratos. Você está bonito hoje, sua roupa está linda, você está cheiroso. Cuidado, cuidado que isso é embaraço. Esse tipo de elogio a gente não retribui, irmão. Você faz que não ouviu, vira as costas e vai embora, porque é um embaraço. Para construir são décadas, para demolir são segundos. É só você entrar no YouTube e procurar por demolições. Procura demolição do Carandiru. Você vai ver a maior penitenciária do Brasil. Em fração de segundos veio tudo ao chão. Virou uma poeira que tomou conta de São Paulo. É só colocar dinamites que elas explodem tudo. E acaba com tudo aquilo que se
demorou tanto para se fazer. Cuidado, reputação, moral, nome, a gente não consegue do dia para a noite não, meu irmão. Isso aí é muito tempo de carreira, isso aí é muito tempo de trabalho. Cuidado, Deus está falando com você esta noite. Você que está se embaraçando, você que está deixando o diabo te enrolar, e você está anestesiado, você não está vendo, você não está percebendo. Você lembra de Sansão? Dalila brincava com ele e ele não percebia. Brincou uma vez, brincou duas, brincou três, até que os seus olhos foram arrancados. Deixa eu te dizer uma coisa, meu Deus, vou entregar. Esse dínamo que tem dentro de você não é teu. Você não é dono do Espírito Santo. Você é templo e morada. Ele vai habitar em você até quando Ele quiser. Davi orou e disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Se Davi orou para Deus não retirar, é porque Deus retira. Torna a dar a alegria da tua salvação. Se ele falou torna a dar, é porque a alegria já tinha ido embora. Ele dizia assim: não me lances fora da tua presença. Se ele falou para não lançar fora, é porque Deus pode lançar. E você está achando que o Espírito Santo é propriedade sua, que o dom é seu, que o poder é seu, que tudo é seu? Cuidado com o embaraço, porque o gigante do embaraço, eu não vou citar nomes por ética ministerial, mas você sabe tanto quanto eu, nome de homens usado nas mãos de Deus, baluartes da palavra de Deus, homem que pregava para a América e para o mundo, preste atenção, para 150 nações simultaneamente, e cada país ouvia no seu idioma. Tá bom? Este homem foi embaraçado e com lágrimas teve que ir diante da igreja e do mundo e pedir perdão. Cuidado, o gigante do embaraço já embaraçou muita gente e pode nos embaraçar também, se nós não vigiarmos e dizermos: Senhor, me guarda, me livra do embaraço. Meu irmão, ele não chega com uma corda e jogando, não. Quando eu era criança, eu não sei por que as crianças pararam de cantar esse hino, mas dizia assim, que o inimigo vem com sapatinho de algodão. Você já parou para pensar o que é um sapatinho de algodão, irmão? Aquilo é tão sutil, é tão delicado, é tão macio, que pode entrar e sair que ninguém percebe, irmão. É sapatinho de algodão. E aí vai nos embaraçando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você que está se embaraçando. Tem fogo do Espírito Santo aqui nesta noite.
fogo do Espírito Santo para queimar esse fio de cabelo, para queimar essa linha de algodão, para queimar essa corda de nylon. Eu não sei com que é, ainda que seja com cabo de aço, que Satanás está querendo te embaraçar, o fogo do Espírito Santo vai derreter o aço hoje. Oh, aleluia! E nós seremos salvos, e nós seremos livres. Eu vou continuar essa ministração, irmão, na próxima terça, porque Deus ainda tem muita coisa para falar aqui no gigante do embaraço, e eu tenho hora na live para parar, mas eu vou continuar na próxima terça, porque o Senhor está falando conosco esta noite de uma maneira muito especial. Cuidado com o embaraço, em nome de Jesus. Se Deus falou com você esta noite, se Deus falou ao seu coração esta noite, eu quero convidar você para nós dobrarmos os joelhos agora, juntos, eu e vocês. Nós nos ajoelharemos, porque todos nós estamos sujeitos a sermos embaraçados. O diabo embaraça pequeno e grande. O diabo embaraça desde o novo convertido até o pastor presidente. Se não vigiar, o diabo embaraça a todo mundo. Até Jesus, eu vou pregar terça-feira, até Jesus ele quis embaraçar. Mas Jesus é especialista em desfazer embaraço, e não foi embaraçado por Satanás. Eu não serei embaraçado, você não será embaraçado, porque o sangue de Jesus tem poder. Há poder no nome de Jesus. Dobra o seu joelho comigo agora, em nome do Senhor. Dobra o seu joelho, você, sua esposa, seu marido, seus filhos, você que sente que está sendo embaraçado. Não se embarace, meu irmão, não se embarace. Oh, tenha convicção do que Deus tem para a tua vida, tenha convicção do que o Senhor é para você, tenha convicção que a voz que você ouviu não é a voz de homem, a voz que você ouviu é a voz de Deus. Então levanta sua cabeça e prossegue, porque grande é a vitória de Deus na sua vida. Querido Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós entramos na tua presença em oração. Eu te adoro, Jesus, porque tu és fiel, e tu falas e o homem fica vivo. Eu te glorifico porque esta noite o Senhor está nos ensinando a vencer o gigante do embaraço. Ele procura tirar o nosso foco, ele procura nos distrair, ele procura nos enganar, para que nós mudemos a nossa direção, para que nós saiamos do propósito que tínhamos quando o Senhor nos deu a visão, e então tornamos presa fácil do inimigo das nossas almas. Saul já não tinha mais direção de Deus, não tinha mais condições de enfrentar Golias, e ao invés de apoiar a Davi dentro da sua chamada, da sua vocação, queriam embaraçá-lo, dando a ele capacete, couraça, lança e escudo, que ele não tinha nem condições de andar, de se locomover. Mas Davi rompeu com os embaraços e venceu Golias no nome do Senhor dos exércitos. Senhor, manda fogo do céu agora,
Andaramaracantarás, andaramassirimiaramás. Manda fogo do céu agora e queima todo o embaraço. Queima, Senhor, desde um fio de cabelo que está nos prendendo até um cabo de aço, que tudo seja queimado pelo fogo de Deus agora, porque nada pode deter aquele que é escolhido e chamado por Deus. Aleluia! Eu sei que aonde tu planejaste nos pôr, tu nos porá, porque nada nos deterá diante do Golias, diante do gigante, porque ele vem a nós com zombaria, ele vem a nós com desprezo. Golias vem até nós com chocarrice, mas nós vamos de encontro a ele. Oh, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem Golias tem desprezado, tem afrontado, e não tem ninguém que afrontou a ti, Senhor, que ficou vivo para contar a história, porque tu, a tua palavra diz que tu és amor, mas tu também é fogo consumidor, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ó Deus, dá-nos vitória, nos ajuda, e nós continuaremos te servindo e te adorando todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Filho de Deus, que vive e reina para todos sempre. Glórias ao Senhor, o nosso Deus. Amados, eu quero neste momento pedir a você que tem nos acompanhado pela página do Facebook, que nos ajude curtindo o canal, se inscrevendo no canal do YouTube que nós criamos para melhor transmitir os nossos cultos e as nossas lives para todos vocês.